Fala galera, beleza? Seco Melo aqui do canal Motorrede, estamos direto da pista. Eu estou trajado aqui com um macacão, pois a gente veio usufruir um pouco dessa bela máquina, a nova geração da Fireblade CBR1000 RRR. Temos aí um apelido também rodando para ela, mas a gente está chamando aqui com o nome oficial, versão Fireblade SP, né? E aqui do nosso lado a gente tem a antecessora dela, né? Que estava aqui à venda no nosso mercado. Então nesse vídeo eu vou pegar o nosso guru da Honda para falar as diferenças que tem entre elas, ou acho que a gente pode falar só o que elas têm igual, né? Porque é bem pouca coisa, porque eu fiquei sabendo, né, Alfredão? É isso aí, Chico. Bom, visualmente você pode identificar como peças idênticas os retrovisores, Certo. os paralamas dianteiro, os piscas traseiros e essa bolachinha aqui. O flagship dela. De resto, O resto é uma moto totalmente nova. Totalmente nova. A gente teve a oportunidade de já andar nessa versão e hoje a gente está andando com ela aqui no autódromo. A gente consegue sentir, a gente não teve a oportunidade de andar hoje porque, como vocês podem ver, está chovendo, a pista está molhada, então a gente não estava com essa preparação para a versão antecessora. Mas a gente conseguiu já sentir que essa moto aqui tem muita diferença mesmo, na posição de pilotagem, na eletrônica dela também, escapamento, tudo. A gente vai começar falando de um ponto que chama muita atenção para muita gente que está conseguindo ver só pelo visual, só pelo design dela, que é a parte aerodinâmica dela. A gente tem uma entrada de ar aqui que é diferente, mas a gente tem detalhes de bolha, de para-brisa e tudo mais. Fala pra gente a mudança da aerodinâmica da versão anterior para essa nova versão, Fredão. Bom, ambas foram desenvolvidas em túnel de vento. Tá? A Honda sempre desenvolve as motocicletas super esportivas em túnel de vento, mas aqui nós acabamos emprestando um pouco da tecnologia da MotoGP. Da MotoGP. Então as carenagens são totalmente novas, o piloto fica melhor protegido, até percebendo aqui o ângulo, né, da parte frontal aqui do para-brisa mais envolvente. São 35 graus agora de inclinação para que o piloto possa ficar bem carenado. A posição de pilotagem dele foi alterada para se tornar mais esportiva e agressiva. Esse terceiro R aí que você citou vem justamente do DNA Racing, que foi empregado nessa motocicleta. Direto do MotoGP, não é só uma nomenclatura, ela realmente tem aplicações da moto que corre lá nessa moto aqui que vai poder ir para a rua também. Tem itens que pela primeira vez estão sendo aplicados em uma motocicleta de série, que até então só eram aplicados nas motos de pista, principalmente itens de motor, itens de acabamento, medidas e dimensões, diâmetro versus curso do pistão. Isso veio emprestado do modelo RC 213V e VS. A VS era praticamente uma... não é, né? É uma série, porque ela foi uma série bastante limitada e vendeu bastante no mercado europeu. Mas é um MotoGP de rua. De rua, que pode rodar. A diferença para essa moto é que essas RC 213V tem um motor em V. Certo. E aqui nós temos um motor em linha. Mas com a receita das RC, nós podemos dizer que hoje nós temos um motor 4 cilindros em linha, 1000 aspirado, mais potente do mundo. Olha só, cara, uma informação até exclusiva que até então a gente sabe, a gente vai falar do coração dela daqui a pouquinho, mas a gente sabe que ela realmente é uma moto que está entregando muito. Nessa parte de visual, digamos assim, da diferença, a gente tem esse duto de indução, ele tem uma função muito importante para conseguir alcançar essa potência toda. Não é só visual, lógico, inclusive as asas laterais também, né? A combinação. Essas foram as que vieram da MotoGP, do desenvolvimento da MotoGP. Na MotoGP elas são externas. Sim. Aqui elas ficam internas, certo. Porque elas têm mais de uma função, não é só aerodinâmica. Tem também a função de desviar o ar do sistema de arrefecimento do motor, dos radiadores, tanto de líquido como de óleo. Mas o principal em termos de estabilidade é que você olhando o ângulo dessas asas internas, olhando dessas de frente, aletas, você vai perceber que ela tem ângulos diferentes, tanto na parte de cima como de baixo. Por quê? Porque tem aletas que servem para criar um downforce da parte dianteira da moto em alta velocidade. Para colar no chão. Exatamente, colar a dianteira da basicamente moto no chão. É multifunção, não é só downforce. Vai jogar ela também um pouco de ar para refrigerar, vai fazer uma combinação. Exato, exatamente. E essa entrada que você falou aqui, bem frontal, é o famoso Rener. Então, isso interfere diretamente no alcance de potência máxima. Por quê? Porque em velocidade, captando esse ar em alta velocidade, você aumenta a pressão de entrada da mistura ar-combustível. Então, esse ar em alta velocidade passa pela caixa do filtro de ar e aumenta a pressão de entrada
do ar combustível. No caso das gerações anteriores, a Fireblade, até nessa, digamos, penúltima geração, as captações eram laterais. Elas eram feitas Era quase imperceptíveis, né? Não chamava atenção, né? Como essa que é central. Exato. Por que ela pôde ser central? Aqui nós temos elas laterais, justamente porque a gente tem, além da coluna de direção, o miolo de ignição. Sim. Aqui nós temos uma captação frontal. Que vai direto. Além de ter um volume maior, você não tem no meio do caminho um miolo de ignição, porque essa moto é Smart Key. Smart Key. E um detalhe interessante, você pode ver aí na animação do chassi, que ela tem um acabamento onde vai a coluna de direção ovalado. Sim. Muito curioso, eu tinha pegado essa informação, mas eu não tinha interpretado como ela era na prática. Eu tive que olhar, botar a mão, perceber que realmente tem todo um trabalhado ali. Não é só uma peça que vai desviar o ar e fazer ele trabalhar. Não, realmente ela é trabalhada, ela é áspera. Isso. Ela é ovalada justamente para evitar a turbulência do ar em alta velocidade, porque aí a turbulência mais atrapalharia do que ajudaria. Então, com menos turbulência, esse ar entra de forma mais rápida, acesso mais rápido à caixa de filtro de ar, as cornetas que têm geometria variáveis e equaliza a pressão nos 4 cilindros, aumentando como se fosse um turbo natural. Sim, natural. Soprando com maior força. Quanto mais rápido, mais força, então vai dando mais força ainda. Maior velocidade de entrada da mistura. Enfim, vai melhorando. Maior a energia de combustão, maior o levante de giro do motor. E aí a gente já está entrando na parte do coração dessa moto, que é o seu motor, que também totalmente novo, com muita tecnologia vinda do MotoGP também. Fala pra gente um pouquinho sobre as mudanças que ele tem internas, né? Ele tem muitas mudanças internas, né? Na verdade, aí sim eu posso garantir para você que não tem um parafuso da geração anterior. É um motor totalmente novo, é um motor que tem muito desse conceito da MotoGP, da RC, até na forma de funcionamento, de giro. Por exemplo, esse motor aqui da geração anterior, como as outras Fireblades, elas têm um movimento de giro, vamos olhando pelo lado direito da motocicleta. O virabrequim, né, ou árvore de manivelas, para os mais técnicos, gira no sentido horário. Certo. E aí a corrente leva esse movimento para os 2 comandos, fazendo todo o conjunto girar no sentido horário. Aqui não. Você tem o virabrequim girando no horário, mas ao invés da corrente sair do virabrequim e ir lá para os comandos, você tem uma engrenagem intermediária. Certo. E essa engrenagem intermediária, o que ela faz? Ela inverte o movimento. Faz o movimento contrário. Então o virabrequim gira no horário e os comandos no anti-horário. Qual é a vantagem? Primeiro, a corrente mais curta transmite maior velocidade de acionamento das válvulas. Faz sentido. O segundo é que, tudo girando, como nessa geração, no único sentido, na hora que você faz uma redução para entrar na curva, esse movimento aqui do motor cria um vetor como se fosse fazer a moto escapar um pouquinho de frente. Tem essa interferência. Sim. Aqui não, como você tem uma parte do conjunto girando num sentido e a outra parte girando em outro, esse vetor é anulado. Então o motor ele fica neutro. Então mesmo você reduzindo para a entrada de curva, ele não interfere, ele não vai querer puxar a frente da motocicleta para ela sair de curva. A diferença. Sair de frente. E isso é uma tecnologia que veio da pista. Direto da pista. Fazendo testes lá e o cliente comprar uma dessa vai ter isso na rua. A tecnologia vindo direto da pista. A potência dela está em 216,2. 216,2, mas o principal é a elasticidade que esse motor ganhou. Esse aqui com 192 cavalos, ele chega nessa potência a 13.000 RPM, 13.500. Esse aqui chega em 14,5. Então... Ou seja, quando esse aqui está começando a perder fôlego lá pelos 13.000, 13.500, aqui a brincadeira está começando. Aqui que ele começa a empurrar de verdade. Tem mais 1.500 giros para empurrar. A gente andou com ela aqui no circuito um pouco mais fechado. Eu também não sou nenhum piloto desportivo, então não tenho tanta experiência, mas a gente conseguiu perceber andando em primeira e esticando a segunda aqui que quando ela chega... passa do 10 ali para o 11 mil giros é que ela começa a criar vida, outra personalidade e virar esportiva mesmo que a gente queria ver. E aí a gente joga a segunda, nossa, a moto vai leve demais, entrega muito rápido, com muita força, né? Exatamente, então essa característica da elasticidade de média para alta foi a grande diferença em relação à motorização da geração anterior. Acabou virando outra moto. Ela é outra moto de fato, né? Por isso que até adicionou o R, mas pilotando ela realmente se apresenta como outra moto. E junto aí a gente tem o escapamento desenvolvido exclusivamente para ela. Sim, né? Não é uma ponteira esportiva de prateleira, vou botar uma ponteira esportiva só para ficar bonito, para dar beleza. Não, é uma ponteira desenvolvida pela Krapovic,
em conjunto com o time da HRC da Honda. Então, ela tem as características para arrancar o máximo de performance deste motor. Não é uma adaptação, não, é desenvolvida para isso. Para esse motor. No entanto que o ronco dela é sensacional e está homologado para rodar no nosso Brasil, né? Sim. Porque às vezes a gente tem que adaptar um escapamento em motos esportivas e, né, o ronco acaba sendo um empecilho, um problema. Nesse caso aqui ela está 100% homologada, sai da loja. E não é só a Krapovic que fez essa parceria de alta performance com a HRC. Sim. A própria Öhlins agora é uma suspensão de nova geração, diferente dessa aqui que já é uma Öhlins. É parecida, mas tem detalhes que são diferenciados e exclusivos para essa moto aqui. Para essa também? Para essa daqui. Esse ponto eu não estava sabendo. Por exemplo, aquele cilindrinho, né, que eu mostrei aqui, que fica... Você vê, ele fica próximo ao encaixe do caliper, né, da pinça de freio, né, encaixe radial. Esse cilindrinho aqui dentro tem óleo pressurizado, isso na geração anterior não tinha. Esse óleo pressurizado faz um papel muito semelhante ao nitrogênio que fica lá no amortecedor da suspensão traseira. Sim. Ou seja, ele impede que o movimento do óleo interno na bengala superaqueça e crie bolhas de ar. Então, a bolha de ar, ela tira a eficiência do amortecedor, né? Então, ele garante que o óleo ele vai se manter sempre pressurizado, sem formação de bolha de ar na temperatura ideal. Garante uma segurança, que é uma frenagem segura que é muito importante. É imperceptível, né? Nesse circuito tão travado, você anda bastante primeira marcha, bastante frenagem, você percebe que a frente está sempre colada no chão. Realmente, está sempre, e é bem segura, né? A parte de suspensão, ela tem ajuste eletrônico, né? Sim, tanto de mergulho como retorno. Consegue fazer tudo. E a parte de tecnologia embarcada nela, o que a gente pode passar para o pessoal que ela tem, sem a gente entrar em todos os detalhes desse painel, que é complexo e tem muita informação, muitos modos, mas a gente tem modos de pilotagem, modos de controle de ABS, tem um monte de controle. Né? Tem novidades aí, né? Até que essa geração a gente usava um IMU. IMU, para quem não sabe, é uma unidade medidora de inércia. É o cérebrozinho dos sensores. É ele que sabe o que está acontecendo com a motocicleta. Se a motocicleta está em inclinação, se ela está em linha reta, se a roda dianteira está levantando, se inclusive, você está fazendo RL. O painel exibe, né? Exibe uma animação que mostra em tempo real a inclinação. Agora na nova ele mostra. Então é ele que informa e faz a atuação eletrônica do amortecedor de direção, do sistema de ABS. Ele coleta e vai controlando, ajustando. Do controle de tração principalmente. Até dos comandos de acelerador eletrônico, sistema de ignição, sistema de injeção, enfim, ele conversa com toda a eletrônica da motocicleta. Nessa nova versão, na nova geração, ele ganhou um 6º eixo. Então, agora ele mede a moto em todas as direções. Muita coisa. E com esse 6º eixo a gente ampliou o poderio de ajustes eletrônicos. Por exemplo, o amortecedor de direção, antes ele tinha um estágio que enrijecia a coluna de direção quando a motocicleta ganhava velocidade. Padrão, no caso. Agora não, você pode ajustar ele. São 3 níveis, né? 3 níveis, você pode deixar ele com um enrijecimento um pouco mais suave, médio e mais pesado. Mais pesado. E o enrijecimento aqui, nessa geração anterior, era só com aumento de velocidade. Aqui já não. Aqui se a moto está levantando a frente, ele já atua. Se a moto está em curva, inclinada, ele já atua. Então ele tem mais parâmetros para se ajustar perfeitamente à moto. Outra novidade é o ABS agora, que você pode ajustar em 2 níveis, que nós chamamos de nível Sport, é mais ou menos para um tempo como esse aqui, piso de pouca aderência. E o nível Track, ele dá mais liberdade, deixa até dar umas travadinhas na roda traseira, principalmente para o piloto mais experiente que gosta de fazer contra-esterço. Gosta de sentir e tal. Isso, exato. Então no modo Track ele deixa a moto mais livre. Mas vamos botar na pista para valer, para aquela galera que quer amarrar. Então isso também é uma novidade. O Quick Shifter já era nessa geração, né? Ele atua tanto nos 2 sentidos, né? Para subir e para descer marcha. Aqui também já tinha, né, os 3 ajustes. Aqui ele está mais afinado. Você pode perceber que aqui você vai de segunda para primeira, ele nem reclama. Você pode mandar sem usar embreagem, que ele obedece. Eu andei na pista que todas essas voltas que eu dei, em momento algum toquei na embreagem. A embreagem foi só para sair. Só para sair. Saiu, depois ele também está mais preciso. O movimento da suspensão, ele tem 3 movimentos ativos, ou seja, quando você está pilotando, dependendo do modo que você coloca, ele vai automaticamente se ajustar, tanto no mergulho como no retorno.
Agora tem piloto que não se adapta muito, né, a esses ajustáveis, né, que nós chamamos de ativos, né? Tem ativo 1, ativo 2, ativo 3. Eu quero travar numa posição e manter. Que eu gosto desse jeito. M1, M2, M3. Também dá. Também dá. Também dá. E eu tô pilotando, a moto começou a desgastar pneu, começou a sair um pouquinho de frente. Com a moto em movimento eu consigo reajustar. Com ela andando. Andando você consegue isso é reajustar. Interessante, não precisa fazer nem parado. A moto foi feita totalmente para track day. Totalmente. Então você está no track day. Rápido. Você está no track day. Aí como só tem um desgaste, você percebe, eu quero ajustar um item. Você não vai parar a moto durante o track day e perder tempo. Imagina. Então você consegue ajustar com ela em movimento. Tudo em cima dela. Tem modos de pilotagem também, configuração, pré-configurado? É um pouco diferente, né, do que você vem apresentando nos modelos que a gente vem lançando com modos de pilotagem. Um modo comum, digamos. Isso, por exemplo, o CB1000R, a Africa Twin recentemente. A própria Goldwing, né? Eles têm módulos já pré-estabelecidos, como módulo Standard, módulo Rain, módulo, no caso da Africa Twin Off-Road. Sim, específicos no caso, né? Aqui não, aqui você que vai escolher de acordo com... Vai desenhar o módulo. Você vai desenhar de acordo com o circuito que você quer andar. Sim. Por exemplo, aqui na Capoava, a gente botou um modo 1 mais adequado a um circuito mais travado. Preparado para isso. A gente pode ter um modo 2, por exemplo, para Interlagos, com outros parâmetros mais adequados à pista de Interlagos. Deixar prontinho para usar lá. Exato. E você pode usar no modo 3 outros parâmetros totalmente diferentes, por exemplo, para andar no dia a dia, ou fazer uma viagem. Algo mais tranquilo, digamos, um percurso de cidade, estrada, fora de um track day. Então você não tem aquele fixo. Claro, ela vem com uma programação de fábrica, mas que você ajusta completamente da forma que você quiser. Ótimo. Quais as cores e versões? A gente está aqui com a vermelha, né? A tricolor, digamos assim, né? A principal no nosso ponto de referência. Mas a gente tem outras opções aqui também, né? Bom, em termos de versão, ela é única, né? A SP. Quando nós trouxemos essa geração, nós trouxemos ABS e essa aqui que é SP, né? Que se diferencia nas suspensões eletrônicas, enfim, nas rodas. Plus, né? Exato, né? Um comportamento mais leves, né? Agora não, agora nós estamos trazendo só a versão top, que é a SP. Tá? Em termos de cores, nós temos essa cor, que é a tradicional HRC, vermelha, branca e azul. E temos também a opção de cor preta. Eu vi essa preta no bastidor, a gente não tem aqui ela exatamente para mostrar para vocês, mas vocês vão ver nas imagens que, pelas imagens, é difícil enxergar a beleza daquela moto. Porque ela é totalmente preta, assim, linda, só que em imagens a gente não consegue transparecer, né, essa beleza dela. Então, a gente acaba não conseguindo ver esses detalhes e fala, essa preta está muito apagadinha. Mas eu peço para quem puder conseguir ir numa Honda Dream e verificar de perto a preta também, vale a pena, tá muito bonito. Tá bem bandidona. Tá bem bandidona. Essa é a frase que a gente tava até falando aqui. Qual é o preço sugerido para ela? Ela mantém o preço que a gente anunciou, né, no início de pré-venda, de 159 mil, preço público sugerido base São Paulo. A má notícia é que já acabou. Já acabou, né? Acabou. Quem pegou, quem não pegou... Pegou vai guardar o próximo lote. Próximo lote. E já deve vir como 22, 23. Né? Tá. Começo do ano que vem vai chegar, provavelmente. Pro ano que vem. Porque a gente tem agora, nós estamos num momento onde essas motos usam semicondutores, né? Sim. Então, falta de componentes, o dólar lá nas alturas e a gente tem uma fila, né? Porque essa moto é feita no Japão, está sendo distribuída na Europa, Estados Unidos, Brasil. Enfim, vamos aguardar mais um pouco, mas pelo sucesso que ela fez, a gente está pilhando lá o Japão, precisa mandar mais moto. Trazer mais para cá, ó. Então, vamos ficar acompanhando aqui no canal Motorrede também os canais da Honda, que quando tiver a galera vai divulgar e vai falar, pré-venda começou de novo, corre lá que tem que correr para pegar mesmo, senão vai ficar sem moto. Fredão, brigadão por tudo, brigadão por esse dia, a gente se divertiu. Aqui no canal tem um vídeo on-board andando aqui, não é nenhum piloto super profissional, nenhum Eric Granado da vida, nada, mas a gente conseguiu dar uma voltinha e sentir essa moto, experimentar. Muito obrigado. Legal. Se alguém tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde e tenta solucionar, mas acho que o Alfredão já passou tudo que tinha aqui sobre a moto, né? Então era isso, galera. Valeu!